Schopenhauer era conhecido como um filósofo da tristeza, da depressão. Sim, ele falava muito, né? Isso. É o filósofo da depressão mesmo. Ele acha, resumindo essa ideia de felicidade, né? Que felicidade seria uma coisa inatingível. Até esse menino Léo, né, falou a frase correta, né? A gente vive sempre num dilema, né? Entre a ânsia de ter e o tédio de conquistar. Felicidade não existiria por quê? Tem até uma frase meio pronta aí. Felicidade não existe, são momentos felizes. Porque a gente está sempre em busca de alguma coisa para nos tornarmos felizes. Sempre criando uma situação. Quando eu tiver um carro 0 km, assim, o top das galáxias, eu vou ser feliz. Ser feliz. Quando eu tiver uma casa top. Aí ele conseguiu o carro. Depois ele conseguiu a casa. Mas e aí, cara? Ele vai sempre criando necessidades, né, em busca dessa tal felicidade. Sendo que a felicidade ela pode ser o caminho, ele pode ser a doçura e esse glamour da conquista. E é muito simples. Só que tem outra coisa também. A gente pauta muito a nossa felicidade no outro, inclusive pessoas mesmo. Eu vou ser feliz quando eu tiver, sei lá, o galã da novela aí, ou o cara fala a atriz mais bonita do mundo. Mas, e aí, cara? Será que isso vai te preencher, vai te completar? Não necessariamente. Não necessariamente. E a grande possibilidade de não te completar é imensa, é grande mesmo essa possibilidade, cara. E pra você, o que é paz? Paz. Paz é quando o barulho lá de fora não incomoda aqui dentro. Exatamente isso. E paz é conquista. É dia a dia. É não se preocupar de fato com o barulho lá de fora e saber que é sobre o outro, não é sobre mim. Muitas vezes a pessoa me tira paz e tem a facilidade de me tirar paz mesmo. O guarda de trânsito te tira paz. O guarda que te para no trânsito te tira paz. O porteiro do teu prédio te tira paz. O vizinho te tira paz. A parte financeira tira paz. Isso, a parte financeira. Mas quem provocou essa crise financeira? Talvez fomos nós próprios. Sim. Por uma inação nossa. Eu sei que não é fácil, também é fácil falar, mas não é. De repente você trilhou um caminho, nós trilhamos um caminho que, de repente, você não vai ter um retorno de um, né? Mas, por outro lado, você acha que quem é mais feliz é o caboclo que está lá no Maracanã? Eu sempre falo do Maracanã porque o Maracanã tinha as arquibancadas e tinha geral. Na realidade, é um bololô, né? O estádio de futebol. Bololô, que eu digo, é uma circunferência assim, arquibancada. Círculo, né? Isso, vamos dizer. Hoje ele é assim, ele é olímpico, né? Porque a arquibancada termina uns, sei lá, 5 metros, que seja 10 metros do campo. Tem campos mais antigos que é mais perto ali. Antigamente tinha aquele cidadão que ficava na geral ali. Tinha uma inclinaçãozinha assim no Maracanã. Uma inclinaçãozinha. E ele não tinha dinheiro para pagar. Geral, no preço de hoje, é 5 cruzeiros. Entendeu? 5 reais. 5 reais todo mundo tem. Aí tá o cara sem dente, banguela com radinho de pilha assim no ouvido e lá tá uma suvaqueira danada. Pá, aí vai para casa, churrascão na laje, uns beijinhos na Dona Maria. Muito mais feliz esse cara do que o cara que estava lá, lá no camarote, tomando uiscão, ar-condicionado, com as atrizes, umas coisas meio diferentes. Cara, é o contexto, cara. É um contexto. O que é felicidade para você? Hoje eu vejo... Eu perguntei o que é felicidade. Hoje eu vejo que, né, nem tudo aí, né, que está avançado, né? Vamos falar aí desde a roupa, desde o sapato, né? Eu tenho um sapato de marca, me vestir bem, né? Hoje eu tiro isso vivendo com meu pai, né? Com a minha madrasta, o quanto que eles são simples e têm a paz e têm felicidade, né? Não precisa ter tudo, mas só do que eles já têm, entendeu? E daquela coisa, né? Família, de pessoas humildes ainda, que traz ainda uma gramática, né? Anterior aí, a gente dá muita risada e eu vejo assim o quanto eles são felizes, entendeu? E o quanto eles têm paz. Sim, sim. Que não precisa ter tudo. O que é ter tudo e o que é ter nada? O que é ser próspero e o que é não ser próspero, por exemplo? O que é? Eu tenho a definição de prosperidade também. Eu já tenho definição para quase tudo.
mas não por mim, pelas pessoas com as quais eu converso, né? Essa definição de paz eu vi, porque eu gosto de ler, né? Na internet, alguém, uma articulista de algum jornal, aí eu vou pesquisar para poder dar o crédito. Agora, o que prosperidade? Prosperidade, quem falou para mim foi uma amiga aí, que eu conheci há um tempo. A prosperidade é a ausência da necessidade. Porque nós criamos a necessidade. Nós criamos. Isso. Eu acho que... E é interessante também a gente ter essa ideia do que é direito do cidadão, de todo mundo, para a gente acabar com essa história aí de... porque o cara é próspero, que o cara... a lei da... Como é que chama do negócio da valia lá, que meritocracia, isso tudo é conversa fiada. Porque existem coisas que são direito do cidadão. O cidadão tem direito à saúde, à educação, à segurança e ao bem-estar. Basicamente, é constitucional isso. Sim. Agora, você acha que é direito do cidadão ter um helicóptero, por exemplo? Não é direito do cara ter um helicóptero. É direito do cara ter um carro de R$ 1 milhão? Não é direito. Mas é direito dele ir no posto de saúde e ter uma cibalena para ele tomar. Ter direito... É diferente a saúde, né? Direito. Isso é os básicos, os direitos básicos da vida. Então, prosperidade é a ausência da necessidade. Aquele cara do radinho lá do Maracanã, para ele tá bom pra caramba. Ele tem dinheiro para poder pagar os 5 contos do ingresso da Geralzona lá. Ele tem um dinheirinho para comprar uma meia dúzia de carne lá. Ele não tem aspiração, ele é um cara derrotado? Não, ele é muito feliz. O meu pai é feliz. Eu sei, mas meu pai é feliz o cara muitas vezes ele é um gari. Tem até um gari símbolo lá do Rio de Janeiro, né? Esqueci até o nome dele, acho que é Ronaldo Sorriso. Pá, que é cara mais feliz. Também que ele também ganhou um dinheirinho porque ele ganhou notoriedade, né? Mas, então é isso, cara. Paz é um conjunto de situações. Eu vejo assim, você saber que a prosperidade para você é a ausência da necessidade, cara. Você tá viva, você é uma mulher bonita, você tem a tua filha, que você tá lutando por ela, cara. Olha que coisa mais linda, que coisa bacana pra caramba. Você teve uma família, você tem um lar, você tem uma casa, você tem saúde, cara. Não é isso. Luciana, eu queria conversar com você. Eu nem sei do que assunto que a gente está conversando hoje, depois a gente vai definir. Tá? São vários, né? A gente conversa primeiro para depois definir o assunto. São tantos temas aí, são tanta coisa para poder... Você sabe que eu fico tocado. Eu sou um cara emotivo. O pessoal que convive comigo sabe disso. Vai chorar. Não, eu choro em final de novela. Eu sou um cara que... Eu também. Você chora no final da novela? Eu choro. Eu choro pra caramba. Eu não assisto novela, mas se eu assistisse, eu choraria. Eu chorei. Sério? Porque o Palmeiras perdeu e meu pai estava muito sentido. Você viu lá? Entendi. A postagem que eu coloquei? Eu vi. É verdade. E tipo, hoje ele tem, né? Porque eu da área da saúde, então eu deixo lá um aparelho de pressão, um oxímetro. Ele falou assim que o coração dele chegou a 81. Meu Deus do céu. Então, o seu pai... E ele é o cara que escuta, entendeu? Que assiste o jogo no radinho. Que beleza, que maravilha, né? Vou te levar lá para você ver. No radinho. Tem a televisão, mas entendi. Uma modernidade, mas ele tem que sentar no banquinho, ligar o radinho. Tá, mas ele liga no radinho e vê a TV também. Não, só no radinho? Só no radinho. Muito bem, seu pai é inteligente, é só legal. No radinho, legal. Só Porque no radinho. o problema de você... Eu gosto do rádio. Tem o Ulisses Costa, que é o que narra pela Bandeirantes. E tem o José Carlos Araújo, que narra pela Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Já foi da Rádio Globo também. O cara é espetacular, narra para dedéu. E tinha outros narradores, né? José Silvério é o papa dos narradores, eu gosto. Quero você trocar essa ideia com meu pai, show da de bola. TV pro rádio, do rádio para TV. Quero ver quem vai ganhar. Não, mas eu gosto de visualizar, eu sou um cara, como é que chama? Visual, né? Gosto de ver, assim, mas eu gosto de ouvir rádio você também. Você vê o Caissara Nato. Nato, eu sou perfeito, coisa fina. 81 anos. Que maravilha, né? Você não assistiu o jogo na televisão? Não! Foi no radinho. Aí... Transmite emoção, né? Opa, transmite emoção, né, cara? E o Palmeiras perdeu. Perdeu, caramba, mas tá bom. E o coração do velho foi quanto? Meu Deus, foi para 200. 81. Meu Deus do céu, mas tá bom. Isso é felicidade, né? Isso é paz, né? Isso é paz. Isso é paz. Olha que simplicidade, que coisa mais linda que tem, cara. Aí eu até gravei ele falando, porque
isso me traz uma alegria, né? Me traz recordações, né? Sim. Da infância, de tudo como era, né? E aí, quando eu chego na minha casa, eu vejo uma nova evolução por causa das meninas que eu tenho que acompanhar, né? Toda essa evolução tecnológica. E aí, quando eu volto pro meu pai, eu vejo lá, Pois é. né, a infância. E volto para casa, daí já é Entendi. é Mas modal, a né? gente está naquela fase transitória, né? Entre uma modernidade, entre as coisas altamente tecnológicas e algumas coisinhas ainda, alguns resquícios mesmo, né? Sei lá, do século passado, talvez, né? Que é gostoso, né? Sim, Que é gostoso, que é né? gostoso, Que claro. traz bastante recordações. Muito bom. E de onde a gente veio, como que era, né? Sim, perfeitamente. Para contar para os nossos filhos, né? Porque hoje ter uma filha de 23 anos e ter uma criança de 7 anos, né? A melhoria, o avanço que tem hoje, né? Porque antes, na infância, era bicicleta, nós pegávamos o ônibus, né? Para chegar até o centro, né? A gente tinha, né? Não tinha a regalia que nós temos hoje. Então, eu sempre procuro falar para minha filha de 23 anos, né? Olha, quando eu era criança, as coisas eram assim, assim. Aí ela sempre fala assim, mas as coisas mudaram. Eu não sou dessa época, né? Mas de trazer e mostrar que houve uma dificuldade, né? Porque por mais que você tenha, né, a sua infância ali, que você teve a liberdade de ficar na rua, né? E de viver isso, né? Viver a estrada de chão, né? Não ter ônibus que passava direto, né? Era a cada 2 horas, 3 horas que passava um ônibus no bairro São Francisco. Não tinha um ônibus que subia até o Morro do Abrigo, você tinha que descer. E a gente não media esforços e nem distância. A gente sabia esperar. Sim. Né? A gente aguardava, né? E hoje eles têm tudo, né? Tem aí até o celular aí, né? Que traz tudo. A comunicação ela é muito rápida, né? E quando a gente traz as tradições, eles meio que ficam meio que rebeldes. Eu entendo. Eu vejo que você fala de valores, de princípios. Só que esses valores e princípios, eles não podem ser impostos na realidade, né? E eu tenho uma outra frase, que é até minha também. Época certa é aquela que a gente vive. Na realidade, nós é que temos que nos adaptar. Eu sei que é complicado. A gente tem então uma geração mais ou menos, a gente não é tão velhinha assim. Nos adaptarmos aos nossos filhos. Porque sim. vai ser muito difícil eles... resgatar. Vai ser difícil. A gente não consegue resgatar. E né? você passar isso para eles também não. Então, passar nos costumes, os bons valores. Sim. Isso eles vão perceber. Então, não é uma medida que seja uma medida impositiva, né? Então, mas tá valendo. Mas a questão de passar, entendeu, algo, né? Que da minha infância é por questão de, às vezes, os jovens de hoje brigam porque assim, eu quero um iPhone. Né? E você, muitas vezes, os pais se rendem, porque se o filho não tiver o iPhone, é uma ameaça, né? Se não me der o iPhone. Então, eu trago isso, né? Sempre. E que, às vezes, ela me ouve e vê o quanto foi uma dificuldade, né? De ter, né? Então, assim, eu preservo, sim, princípios e valores, mas para poder ainda trazer ainda para dentro de casa, né? Para poder ainda conseguir segurar, mostrar, né? Que as coisas não são da noite pro dia. Mas né? isso é um processo natural. Nós estamos na velocidade da luz, né? Mas você lidar, entendeu? Com todo esse avanço aí, né? E que não é fácil. Você não tem hoje disponível aí R$7.000 para você dar um iPhone para sua filha, né? Assim, é um exemplo, né, que eu tô dando, né? Então, são coisas que, tipo, vamos batalhar, daí aí tá uma mentoria minha, e que sempre eu falo, né? E que a gente saiu desse processo, né? Do físico, né? Do dinheiro ali que a gente contava, que a gente dava valor ali o dinheiro, né? Eu ainda vejo isso com meu pai, ele não vive, entendeu? A tecnologia, então para ele é tudo contado, é dinheirinho contado, né? É separadinho ali, esse é para tal conta, tal conta, tal conta, né? E aí a tabela eu já conhecia. E só que
eu fui estudando, fui melhorando e fui fazendo, né, em ter, né, o dinheiro e a valorização. E para onde vai, né, tudo isso, né? Porque o centavo faz uma diferença, R$ 1 faz a diferença, R$ 2 faz a Tem diferença, uma né? amiga que diz que é de um tostão que se faz 1 milhão. Entendeu? Na realidade é saber valorizar. Você falou do iPhone, por exemplo. Eu acho que é um processo, como todas as conquistas na vida são um processo. Não dá para você imaginar que o cidadão é bem-sucedido, tem carro, tem casa, e você não passou pelo processo. A Mas criança, de repente, muitos jovens se enveredam pelo crime justamente porque não sabe viver o caminho. Olha lá, puxa, o cara tem isso, aquilo, e não aguenta esperar, não aguenta sofrer o processo, porque é um processo lento. Então, nenhum problema, de repente, quase qualquer uma pessoa poderia dar um iPhone para a criança, mas não precisa ser uma coisa tipo, eu quero, faz birra, se você não me der, nada de ameaças, mas acaba sendo um processo muito tranquilo, muito lento. Você vai numa Casas Bahia da vida aí, paga em 12 vezes, você não vai nem sentir que você está pagando... 12 que você paga 3 iPhone, né? No carnê. No carnê, porque no ainda carnê, existe. no carnê. Ainda Mas no cartão de existe, crédito, né? não. No cartão de crédito você paga... eu sei que deve ter. Se você conseguisse comprar à vista, talvez... Mas no cartão de crédito você paga Por isso que eu tô trazendo uma mentoria para você poder comprar um iPhone à vista. Que beleza, hein? Que maravilha, isso, claro, é um processo. Vamos falar dessa mentoria daqui a pouco, né? Sim. Isso. E aí é aquilo que eu te falei, vamos supor, assim, né? A minha filha já aderiu um iPhone. E hoje você sabe que como o mundo tá aí, infelizmente ela estava no ponto com uma amiga, passou o cara, ele roubou e levou. Meu Deus. Aí hoje, para você ter um iPhone, você precisa ter, hoje já se fala de seguro de iPhone, né? Porque se roubar você tem outro. Então, assim, você pode ser feliz porque eu tenho essa caneca, né? Eu vou ter que cuidar para ela não quebrar, né? Então é sobre isso. Hoje eu tenho um carro. Posso trocar meu carro, Lopes? Posso trocar meu carro. Mas aí eu tenho que ver futuramente que eu vou ter um IPVA mais caro, né? Eu vou ter aí uma bíblia para pagar, né? Porque eu não vou ter o dinheiro à vista para poder complementar. Aí eu tenho IPVA, eu vou ter que ter seguro, né? Então são consequências também, como a gente está conversando, né? Então a gente procura, né? Então por que a gente não é feliz com o que a gente tem e coloca o pé no chão e vamos começar a pensar, né? Aí muitas vezes aí já de coisas assim que eu presenciei, né? E não faz muito tempo, né? A pessoa tirar a vida porque devia, né? São consequências, né? Porque procurou, né? Então a gente tem que ter esse pé no chão aí e ter essa junção aí do que nós somos e que a gente procura futuramente, né? O que vai ser, né? Eu adquirir ou eu ter, entendeu? Ou eu fazer futuramente, o que isso vai me causar. Então a gente tem que pensar também. Sim. A vida é feita de escolhas e as consequências pelas escolhas que a gente faz. Que infelizmente a minha, né? Infelizmente a minha hoje, largar tudo, uma carreira mais de 15 anos na área da saúde e encontrar na situação, né? Embora foi, entre aspas, uma opção de escolha para cuidar da Maria Clara, mas ninguém sai de um serviço CLT com seu salário do mês, entendeu? Com contas, porque daí você faz conta e não está programado, eu vou pedir conta, né? Então hoje eu saio, entendeu? E tenho aí para enfrentar. Entendi. Né? Até porque você se afastou e não teve aquele processo, né? O processo de demissão que você vai e recebe a rescisão, né? Então, esse processo foi mais doloroso, que você está no processo, nem está na custódia do INSS ainda, né? Ainda não. Até porque agora é final do ano, entra aí numa paralisação aí, ela recesso. volta só aí você não 8 passou de janeiro, pela perícia né? ainda. Não passei pela perícia, né? Então, assim, até ontem ainda estava comentando, né? Não foi de paraquedas que eu falei assim, vou parar de trabalhar. Não, entendeu? Tem coisas aí que eu ando lutando, que é uma angústia, que é uma dor, entendeu?
porque tem coisas para se fazer, né? Tem um convênio da Maria Clara para manter e uma série de coisas, né? Sim. E aí não é só isso, né? Tem a sua vida pessoal, né? Tem, né, sua vida financeira, sua vida familiar, né? Tem todo um contexto, né? Tem criança, né? Sim. Vamos falar, Lu, eu quero fazer o seguinte, vamos falar de dois assuntos aqui que são assuntos mais recentes. Talvez a gente está entrando agora, né, nessa quinta-feira, são assuntos recentes que aconteceram na semana passada. E depois a gente volta num outro programa e eu queria que você desse continuidade à tua saga, a tua história, né? Você falou a partir de 2022, a guinada que deu na tua vida, né? Aí você volta a falar. Sim. Mas vamos falar desses assuntos que eu acho que ele está bem ligado aos assuntos que a gente está tratando. Trazendo, né? Isso, exatamente. O primeiro é do menino chamado Gerson Machado de João Pessoa, um menino de 19 anos, que ele é esquizofrênico e chocou, acho que o país e até o mundo, de repente, né? Porque alguém filmou e acho que ele estava em algum surto, alguma crise e entrou ali naquele espaço onde ficava uma leoa. Leoa não teve culpa nenhuma, é o instinto dela. O instinto dela é defender o território dela, né? Só que depois a tendência das pessoas... Aí fala, o garoto já foi preso tantas vezes, acho que 19 ou 20 vezes. Mas por quê? Por que ele foi preso? O garoto de 19 anos. E ele era esquizofrênico, ele tem idade mental, ele tem um distúrbio mental forte. Sim. Sei lá, de 3, 4, 5 anos de idade. E ele era um cidadão que estava desprotegido pelo Estado, mal visto pela sociedade, de repente. E ele sendo preso, ele atirava pedras nas viaturas de polícia. Então, mas ele estava desprotegido porque ele é um já cidadão. Tinha passagens, né? Passagens... Na questão da área da saúde, né? Já tinha passagens. E aí, a gente fala passagem, e o sistema? Não sei. O sistema não conseguiu acolher. Não conseguiu, ou ela fechou os olhos? Não sei. Entendeu? Então, é um assunto aí para ser discutido, né? E pela história e o histórico, assim, do que é falado hoje nas reportagens, né? Que ele foi um menino de 10 anos que não teve condições de ficar com a mãe, porque a mãe tinha um problema psiquiátrico, né? Então, ele foi acolhido por uma outra família, entre os irmãos também foram acolhidos por outros também, né? Isso através de reportagens, né? Que a gente vai lendo a matéria até para poder entender por que chegou nessa situação, né? Esse ato aí que choca a gente, né, de ver essa situação, né? E para mim, assim, né, tendo ciência e dando uma lida em algumas matérias, né, puxa muito a questão da sistematização da saúde, né, pela quantidade que fala ali do índice, né, que ele já vinha trazendo, né, de surtos, né? A questão mesmo já é bem aberta em falar que ele era esquizofrênico, né? E aí também eu já parto para uma questão, né? Da questão do local, né? Que eu acho que isso é para mostrar para a população, para o Brasil, né? Enfim, né? A questão de segurança, né? A questão de visitas, independente de seja de zoológico, mas até de parques, né? Algo assim, né? Entendi. Se não tem um pré-cadastro, né? Que hoje tudo, né? Hoje pela evolução, né? Eu tenho um pré-cadastro, né? Para chegar até aqui, eu fui saber quem era o Lopes, né? Entendeu? Então, eu acho que, assim, uma instituição, né, uma empresa ou algo assim, ela não tem, entendeu? Nós vamos receber X, um pré-cadastro, né, de visitantes, né? Porque são coisas que... Não, Lu, isso é de menor importância. É de menor importância. O mais importante mesmo é o garoto em si. Sim. Ele é esquizofrênico, ele estava totalmente desprotegido da sociedade, do poder público. Eu acho que o poder público deveria ter uma visão um pouquinho mais apurada, porque alguém deve ter levado esse garoto em algum momento. Esse garoto deveria estar numa instituição então, não sei se você que o tratasse adequadamente. Esse moleque jogava pedra nas viaturas para ser preso
para poder ter o abrigo lá. O cara, o diretor do presídio... Então ele já estava sinalizando, Isso, ele agora... já mostrava já, né? Entendeu? Que ele precisava de ajuda, ele estava gritando e o Estado não conseguiu perceber que ele estava precisando de ajuda. O Estado não percebeu ou eles fecharam os olhos? Aí não sei. Mas a sociedade também, a nossa tendência também é julgar. Porque o cara entrou na jaula, o leão pegou ele, a leoa, né? Pegou ele e tal. Tá vendo? Ele já tinha passagem na polícia, mas mal sabia a gente que essas passagens que ele tem na polícia não é porque ele era bandido, porque ele assaltou ninguém, porque ele estava usando droga, porque ele traficou drogas, não. Mas muito pelo contrário. Era uma questão de saúde ele estava pública, chamando né? atenção para o problema dele, Sim, cara. De uma quantas saúde pessoas... pública, né? E saúde pública, isso. Nós estamos falando aí de saúde pública. Isso, né? Agora, o fato aí do zoológico controlar o cara... Até a questão... Não, eu não falo do zoológico, eu falo em torno em tudo, né? Entendi. Entendeu? Desde que a gente, na primeira entrevista, eu falei que hoje nós não temos um parque adaptado para uma criança PCD, Sim. né? Então, eu penso assim, né? Será que agora, né, diante disso, quais medidas protetivas vão ser tomadas, né? Relacionadas à saúde pública, né? E desde então a questão dali da questão do local onde as pessoas frequentam, né? De dados, de tudo. Aí, nessa forma que eu penso, né? Entendi. Entendeu? Porque assim, quando se fala de saúde pública, e hoje o índice é bem maior de esquizofrenia, né, de surtos, né? Nós não podemos sair disso porque isso vem frequentemente falando aí, né? Recentemente nós perdemos aí uma moça jovem, né, que se suicidou, né? E deixou aí 2 filhos, Sim. né? Aí eu pergunto, e a saúde pública, né? Então ela fazia parte, né? Trabalhava ali numa escola. Talvez ela também já vinha alertando, né? Então então assim, voltando a falar, né? Nesse caso, né? Então, não era nem assim, foi nível 1, né? Ele já vinha apresentando de várias formas, né? Ele já tinha as reações dele, né? Ele já mostrava, entendeu? E uma das matérias que eu ainda consegui pegar, assim, e olhar, assim, que a pessoa que cuidava dele falou que ele já vinha falando sobre essa questão, né? Sim. De ter contato, né? Um leão, de estar no zoológico, né? Então isso já era, né, uma das coisas de alerta, né? Que ele já vinha apresentando, né? Desde ele pegar um voo, né? Sim. Entendeu? Então, assim, e dentre outros poderes que ele uniu ali dentro da saúde dele, né? Então todos tinham o conhecimento. Sim. Né? Eu vejo que foi um descaso, né? Sim, foi totalmente um descaso, né? Totalmente geral, descaso. De todas as Aí pessoas, vamos pensar lá, entendeu? A saúde pública. Quem cuidava, entendeu? Quem tinha o poder, quem acompanhava, porque segundo quem cuidava dele, ele tinha um acompanhamento, né? Ele se tratava, né? Então, assim, e da forma que ele se apresentou em chamar a atenção, né, para o poder público, né? Sim. E aí nos chocam. Choca bastante. Ele estava gritando, né? ele estava pedindo socorro e acabou não. E aí também algo que me chama muita atenção é de quando ele sobe, né? Vai até lá em cima, né? As pessoas que estavam ali ao redor e que ficaram filmando, né? Claro, né? Que teve outros que tentavam chamar a atenção, né? Que poderia ter sido imediato, né? A defesa, né? De guardá-lo, né? Onde que está tudo isso, né? Para onde fugiu tudo isso, né? Deixou isso acontecer, né? Não, mas é muita desumanidade realmente que envolve todas essas ações. Então, na realidade, nós, enquanto sociedade, a gente tem um dos problemas seríssimos, na realidade, que é o visualizar, né? A gente ter ideia realmente de sociedade, né? De estarmos preocupados com a pessoa que está aí. Muitas pessoas se incomodam com moradores de rua. Nós temos problemas aqui em São Sebastião com moradores de rua. Tá? Tudo bem, eu posso me incomodar com morador de rua, mas e qual que é a solução? Eu tenho alguma solução para um morador de rua? Ele está lá porque ele quer, por opção dele, ele tem alguns problemas porque ele, de repente, assedia as pessoas, ele interpela, ou às vezes ele até comete pequenos furtos, assim.
Aí, depende, vamos pegar um ônibus então e vamos levar esse pessoal para outro município. Nós estamos resolvendo o problema? Não. Então, absolutamente não estamos resolvendo. A gente só está desenvolvendo uma aporofobia aí, que é a fobia à pobreza, o cara que está ali relegado a saúde pública, àquela miséria. Toda essa questão, né? Então, a sociedade ela tem que deixar de ser nós, eu vou falar por mim, nós temos que deixar de ser hipócritas e enfrentarmos o problema de frente, na realidade, né? Porque não adianta, com perdão da má palavra, a gente sempre ficar jogando. Eu não vou falar. Assim, você tem algum incômodo na tua casa, você vai deixando ali do lado. Né? É como uma sujeirinha, você vai varrendo, vai jogando debaixo do tapete. Eu não quero falar porque eu acho que acho que eu não tenho esse direito de falar. Mas e aí, um dia vai gritar, cara. Mas aí, voltando em questão aí de tudo, né, e que nós entramos nesse ponto aí do morador de áreas livres, né, nós temos aí uma quantidade de morador de áreas livres que eles são atendidos, que é quando acontece algo, né, eles são atendidos aí dentro do nosso sistema de saúde, né, chega até o UPA. E uma das que teve aí foi de uma fratura de fêmur, né. Então, vamos pensar assim, né, morador de áreas livres, ele não tem endereço, ele já deu a entrada, né, lá, entendeu, sem endereço, e a gente já sabe que é o morador de áreas livres. Nós temos uma equipe que é o serviço social, que ela funciona, né? Eu conheço o trabalho da promoção da assistência social. Sim. Então, a partir do momento que eu atendo esse morador de áreas livres, a gente tem que começar a coletar dados, né? De onde veio. Porque eu sou uma pessoa que, quando eu cuidava, né, dos pacientes, eu sempre perguntava de onde você veio, de onde que você é, né? Você é caiçara, você não é, né? Então, alguns moradores de áreas livres, eles vieram de lugares muito distantes, interior de São Paulo, né? Às vezes por um desafeto da família, às vezes porque não quer mais, resolveu, né, viver essa vida aí, que também a gente tem que respeitar, porque é um querer que eles, né, querem. E muitas vezes também já vi família vir atrás, entendeu? Para tentar levar e a negativa, que eles não querem, que eles querem viver isso. Então, a gente tem que respeitar. A gente não pode ter o desrespeito. Mas eu acho que quando chega no hospital e que a gente vê esse estado, né, em que se encontra, né, o serviço social tem ali, né, o acesso, né, aí já começa, né, a questão da saúde pública, desde a parte da psiquiatria, do psicólogo, né? Porque às vezes não falta uma conversa, entendeu? De entender, né, melhor. Talvez, né, esse morador de áreas livres não está precisando de uma pessoa que sente ali do lado dele para ele falar o que aconteceu, né? E ali uma junção da saúde pública, né? Fazer, entendeu? Esse voltar com a família, entrar em contato, né? Sim, porque perfeito. Eles têm dados, e são super inteligentes até. Sim. Né? Então, assim, eles têm uma histórias e que às vezes falta empatia, humanização. Então, isso já se trata de uma saúde pública, né? E não daí quando chega a hora da alta, porque quando eles estão lá, eles ficam fomentados de querer voltar, porque, né, devido à abstinência, né, devido ao fato, né, de tá ali no meio das pessoas que eles querem, aí chega, querendo ou não, existem normas, né, numa internação, né, então eles ficam agitados. Então não falta aí a saúde pública, né, colher dados, conversar, ter um psicólogo ali atuante, né, nesse período de internação, entendeu? Tentar fazer o retorno, né, desse morador de áreas livres para o seu município, né, ou até mesmo município entrar em contato e falar, olha, tem um morador de áreas livres aqui, né, vocês têm um conhecimento. Eu acho que isso é uma saúde pública adequada, né? Sim. É a forma que eu penso, né? Embora existem protocolos que o município estabelece, né? Mas isso não foge da empatia, da humanização, a gente, né, ter isso por eles, né? E por todos, né? Sim, porque se ele está passando pela nossa cidade, quer seja que ele tem algum vínculo aqui ou não tem um vínculo, minimamente ele tem o direito de ir e vir. Ele pode ficar onde que ele quiser. Sim.
Tá, desde que Mas aí, se cumpra você- algumas normas, algumas regras de boa conduta lá. Mas se ele não recebeu isso, como é que ele vai passar? Então, cabe eu acho que cabe mesmo ao poder público estar um pouquinho mais atento e a própria sociedade também, claro, isso é fato. Agora, a gente só se incomoda com as coisas, né? Com os Sim, problemas. sim. Mas soluções mesmo para os problemas a gente não tem. Não tem. Né? Não Mas tem. não tem, por que que não tem? Porque falta, entendeu? Dados, entendeu? Porque falta, entendeu? Aí Falta as informações. Falta enfrentamento Falta à problemática. enfrentamento, entendeu? efetivo, prático. prático, de estar levando isso Claro. adiante, de resolver a situação e não deixar se acumulando, Sim, né? perfeito, E perfeito. crescendo, porque daí vai crescendo, Perfeito, vai é. tomando, né, um meio aí que fica. Sim. As meninas não resolutivo, da né? promoção social até que fazem um bom trabalho, né? Os que as procuram, né? Eu não sei se tem algumas meninas que fazem essa ronda aí para interpelar, para conversar. Talvez, eu acho que poderia ser um problema. Eu tenho, né, eu estou desconhecendo agora nesse momento. Mas elas sempre fizeram um bom trabalho, né, com relação a. Você fala moradores de áreas livres, né? A gente fala morador de rua, você já deu uma nova. Não, é porque hoje você não pode mais falar morador De rua, porque não está só na rua, ele está na praça, né? De áreas livres, né? de áreas livres. Legal. Já mudou, já. Luciana, eu quero recebê-la então para a gente dar continuidade àquele nosso bate-papo inicial, tá bom? Certo. Obrigado pela presença hoje. Eu queria discutir um pouco essa questão justamente desse menino, para a gente tratar justamente da humanidade e da desumanidade, né? Sim, sim. De julgamentos precipitados que são muito complexos, muito complicado da gente fazer, né? E a gente... Mas é uma pessoa doente, né? É uma pessoa doente que precisa ser Que tratada. ficou desprovido aí, né? Que chamou a atenção. Que chamou atenção. Entendeu? Para o Né? poder público, né? Perfeito. E aí ficou desprovido, mesmo com todas as atenções, né? Da forma que ele se apresentou, né? Que dentro da patologia dele de esquizofrenia, né? Que pra gente, a gente vê algo como agressivo, mas para ele era a forma que ele tinha de chamar a atenção. De chamar atenção. Porque se só isso. ele fosse falar calmamente, ele não teria atenção. Não. Então, o que ele fez? Joga ele pedra no carro da polícia. Nós, em sã consciência, não vai jogar. Atenção maior. Sim, né? Perfeito. Entendeu? Então, aí cabe mesmo ao poder público e à saúde Beleza. pública. Obrigado, Lu. Obrigada. Satisfação recebê-la mais uma vez. É nóis. É nóis.